Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele... Bom dia! Hoje são 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Unesp, Universidade Estadual Paulista. Esse concurso se realizou em 2011. Veja a questão aí. Temos assim o seguinte texto aí. Para quem quer tornar-se orador consumado, não é indispensável conhecer o que de fato é justo, mas sim o que parece justo para a maioria dos ouvintes, que são os que decidem. Nem precisa saber tampouco o que é bom ou belo, mas apenas o que parece tal. Aí está o texto. Veja a questão. Neste trecho, no trecho acima que eu acabei de ler, neste trecho observa-se uma frase com estruturas oracionais recorrentes e por isso plena de termos repetidos, sendo notável a este respeito a retomada do demonstrativo e do pronome relativo que, em o que de fato é justo, o que parece justo, os que decidem, o que é bom ou belo, o que parece tal. Em todos esses contextos, o relativo que exerce a mesma função sintática nas orações de que faz parte. Indique-a. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, hein, gente? Ela traz aí um texto. Então, ela mostra aí a repetição do pronome demonstrativo o antes do pronome relativo que. O pronome demonstrativo aí na frase significa este. O, este. Veja aí. O, aquele. Não é indispensável conhecer o que de fato é justo. Esse o que aí, o pronome demonstrativo. Substitua por aquilo. Aquilo que de fato é justo. Aquilo é justo. Aquilo de fato é justo. Então veja, esse que é pronome relativo. E esse o aí está no sentido de aquele. Entendeu? Este, pronome demonstrativo. Então substitua o que por aquele. E aí você tem uma oração. Aquele de fato é justo. Continua aí. O que parece justo. Aquilo que parece justo. Aquele que parece justo. Veja aí. Substitua o pronome relativo que. Antes dele aí o é pronome demonstrativo. Significa aquele. Este. Aquele que parece justo. Veja aí. Substitua o pronome relativo que pelo aquele. Aquele parece justo. E aí veja a função sintática do pronome relativo aí. Aquele parece justo. Aquele de fato é justo. E aí continua. Os que decidem. Aqueles. Usa aí é pronome demonstrativo. Significa aqueles. Usa aí antes do pronome relativo. Os que decidem. Aqueles que decidem. Substitua o pronome relativo que, e aí por aqueles. Aí fica a oração. Aqueles decidem. Veja qual é a função sintática de aqueles. E aí continua. O que é bom, esse o aí antes do pronome relativo. Que. Aquilo que é bom, aquele que é bom, aquilo que é bom. Pronome demonstrativo o. Então substitua aquilo, aquele,
é bom, aquilo é bom. Fica a oração assim no lugar do pronome relativo que. Coloque o aquilo. Aquilo é bom, aquilo é belo. E aí, qual é a função sintática do pronome relativo aí, substituído por aquilo? Aquilo é bom. Qual é a função sintática de aquilo nessa oração aí? E aí continua. O que parece tal. Esse o aí, antes do pronome relativo, também é pronome demonstrativo. O que parece tal. Aquilo que parece tal. Então substitua o pronome relativo que por aquilo. Aquilo parece tal. Aquilo parece tal. E veja qual é a função sintática nessa oração de aquilo. Aquilo parece tal. Qual é a função sintática de aquilo? Então, veja bem. A questão traz aí a repetição de pronomes demonstrativos. A repetição, não é? Aparece várias vezes. E também a repetição do pronome relativo que aparece aí várias vezes, não é isso? O que de fato é justo, o que parece justo, são os que decidem, o que é belo, o que é bom ou belo e o que parece tal. Então o que a questão quer? Ela quer que você mostre qual é a função sintática desse pronome relativo que, porque ele exerce a mesma função sintática em todas essas orações. Então a questão quer que você diga qual é a função sintática do pronome relativo que nessas orações aí. Qual é a função sintática deles? Ou melhor dizendo, desse pronome relativo que? Será que é sujeito? Será que é predicativo do sujeito? Será que é adjunta de nominal? Será que é objeto direto? Ou é objeto indireto? Entendeu, gente? Então você vai pegar aí os pronomes relativos que, aí, e saber qual é a função sintática deles aí na oração. Entendeu? E aí você tem as opções A, B, C, D, E. Se você acha, por exemplo, que é adjunto adnominal, você substitui aí o que pelo pronome demonstrativo. E veja se na oração ele exerce a função, por exemplo, de adjunta adnominal. Se você acha que é isso, então você vai escolher a opção C. Se você acha que o que nas orações acima exerce a função de sujeito, você vai marcar a opção A. Se você acha que o que acima exerce a função de predicativo do sujeito, então você vai marcar a opção B. Certinho? Procure aí, depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos descobrir qual é a função sintática do pronome relativo que nessas orações aí. A função sintática é a mesma. Então vamos descobrir aqui. Vejamos aí o primeiro item para você ver. Vamos ao início. Para quem quer tornar-se orador consumado, não é indispensável conhecer o que de fato é justo. Então vamos pegar isso aí. O que de fato é justo. O primeiro que aí. Vamos lá. Veja que esse U aí, antes do pronome relativo que, esse U é pronome demonstrativo. Significa aquilo. Veja, não é indispensável conhecer aquilo que de fato é justo. Então veja que esse U aí, antes do pronome relativo que, é pronome demonstrativo. U significa aquilo. Aquilo que de fato é justo. Então vamos substituir o pronome relativo que pela palavra aquilo. Aí fica, aquilo de fato é justo. Aquilo é justo. Essa aí é a oração. Aquilo de fato é justo. Então nessa oração, aquilo de fato é justo, esse aquilo aí é o sujeito da oração. Então o pronome que, o pronome relativo que, em todas essas orações aí, tem a função de sujeito da oração. Entendeu? Você substitui o pronome relativo que pelo pronome demonstrativo aquilo. Aquilo de fato é justo. Aquilo é o sujeito. É justo é o predicado nominal, verbo de ligação. Justo é um adjetivo. E na oração aí é predicativo do sujeito. Mas o texto quer a função sintática do pronome relativo que. Então o pronome relativo que é substituído pelo pronome demonstrativo aquilo. Aquilo de fato é justo. Aquilo é o sujeito. Repito, em todas essas orações aí, o pronome relativo que exerce a função de sujeito. A opção aí, correta, a opção A. Vejamos aí o outro exemplo. O que de fato é justo, mas sim, o que parece justo. Veja aí, o que parece justo. O segundo pronome relativo que aí na oração. O que parece justo. Esse U aí, antes do pronome relativo que, significa aquilo que parece justo. Então substitua o pronome relativo que por aquilo. Aí fica aquilo parece justo. Quem é o sujeito da oração? Aquilo. Então o pronome que aí é o sujeito da oração. Aquilo parece justo. O verbo parece é o verbo de ligação. Parece justo é o adjetivo. Na oração é o predicativo do sujeito. Mas a oração quer, a questão quer a função sintática do pronome relativo que. Então substitua que por aquilo. E aí fica aquilo parece justo. Quem é o sujeito? Aquilo. Então que também aí é o sujeito da oração. Vejamos o outro exemplo. Que são os que decidem. Veja aí, os que decidem. Esse usa aí, antes do pronome relativo que, também é pronome demonstrativo, que significa aqueles. Aqueles. Entendeu? Usa aí, antes do pronome relativo que são os que decidem, aqueles que decidem. Então substitua o pronome relativo que por aqueles. Aí fica, aqueles decidem. Eu estou substituindo o pronome relativo que pelo pronome demonstrativo os. Aqueles. Então, fica assim a oração. Aqueles decidem. Quem decide? Quem decide? Aqueles. Aqueles decidem. Então você vê que aqueles, na oração aí, é o sujeito também. O pronome relativo também aí é o sujeito da oração. Viu aí? Vejamos o outro exemplo no texto.
o que é bom ou belo. Olha aí, o que é bom ou belo. Temos aí o pronome relativo que, antes dele aí o, significando aquilo. Aquilo que é bom, aquilo que é belo. Aquilo que é bom ou belo. Então você vê que esse pronome relativo aí, ele exerce também a função de sujeito. Substitua o pronome relativo que pelo pronome demonstrativo que vem antes aí, o, que significa aquilo. Então substitua que por aquilo. Aí fica aquilo é bom ou belo. Olha aí, aquilo é bom. Aquilo aí é o sujeito da oração. O verbo de ligação, ser, é. E bom aí é o predicativo do sujeito. Mas a questão quer a função sintática do pronome relativo que. E o pronome relativo que aí também é o sujeito da oração. Veja aí o último exemplo. O que parece tal. Apenas o que parece tal. Aquilo que parece tal. Então veja que o pronome que aí, relativo. Antes dele, o pronome demonstrativo o, que significa aquele, o aquilo, aquele que parece tal. Então substitua esse pronome relativo que por aquilo ou por aquele. Substitua por aquilo. Apenas aquilo parece tal. Olha aí, o que parece tal? Aquilo que parece tal. Viu aí? Aquilo que parece tal. Então, o pronome relativo que, aí nessa oração também exerce a função de sujeito da oração. Substituindo o pronome relativo que por aquilo, aí fica aquilo parece tal. Aquilo parece tal. Aquilo, sujeito da oração. Parece, verbo de ligação. Tal aí é o predicativo do sujeito. Mas a questão quer a função do pronome relativo que. Então você viu facilmente que em todas as orações aí, o pronome relativo que desempenha, traz a função sintática de sujeito. Em todas essas orações que nós analisamos, o pronome relativo que exerce a mesma função sintática, a função de sujeito. Não é isso, gente? Não ficou fácil? Então veja as opções aí, A, B, C, D, E. A opção que a questão quer é a opção A, porque aí o pronome relativo que, sim, exerce a mesma função sintática de sujeito aí das orações. Mais um vídeo e muito obrigado.